Meritíssimo juiz, trata-se de ação penal pública juizada em face de imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 148 do Código Penal e 28 da Lei de Drogas por fatos ocorridos no dia 13 de abril de 2024 em Cajamarte. Há provas suficientes da prática do crime e da sua autoria. Com relação ao crime de sequestro, está claro nos autos, a vítima apresentou basicamente com a mesma versão, com a mesma riqueza de detalhes apresentado em solo policial. Está evidente que ela foi instada a ingressar no veículo contra a sua vontade. E isso fica claro por conta do temor que foi a ele infundido, tendo em vista, sobretudo, o fato de se tratarem de réus já conhecidos no local, conforme ele disse, e que tendo em vista a insistência para que ele ingressasse no carro. E como se não bastasse, isso ainda, com maior razão, houve a intensificação desse temor a partir do momento em que, durante a viagem, apareceu uma terceira pessoa ainda com uma arma de fogo, conforme ele disse. E ele manifestou para os policiais, ele mencionou que manifestou o sinal com a sobrancelha para fazer com que os policiais parassem o veículo, o que foi confirmado pelos policiais. Isso só mostra, evidentemente, que ele não consentia, foi dito por ele expressamente que ele não queria ter ingressado no carro a qualquer momento, o que mostra, evidentemente, que ele só o fez por temor. E se ele estivesse dentro do veículo voluntariamente, certamente ele não precisaria ter chamado a polícia, feito sinal para a polícia para que parasse o veículo. Então, evidentemente, ele foi arrebatado e permaneceu por longo período sob o julgo dos acusados. Quanto à questão, vale esclarecer, quanto à questão do tempo descrito na denúncia, o tempo em que ele ficou, não há qualquer contradição ou divergência. A denúncia é clara nesse sentido e também o Lomarque deixou claro também exatamente os termos da denúncia, no sentido de que os 40 minutos, não há divergência, hora 40, hora 1h20. Basta análise da denúncia e do depoimento de Lomarque em juízo para que se constate que eles... no primeiro momento, o Cauê pegou o Lomarque, colocou no carro, disse para que ingressasse no carro, rodou, transitou com ele por cerca de 40 minutos, o que a denúncia narra, e aí o Lomarque confirmou isso em juízo, e após esses 40 minutos, com o ingresso, a troca de pessoas, ingresso de outras pessoas em cena, inclusive Jefferson, ele ficou mais um período, por cerca de 1h30, 2 horas, conforme ele disse. A denúncia narrou, com base na data do horário da comunicação do fato, do momento que ele falou, aproximadamente 1h20, que é exatamente o que ele fala agora. 1h30, 1h ou 2 horas, aproximadamente. Ou seja, passou ali mais ou menos 1h30, 1h20, exatamente conforme a denúncia narra. Ou seja, é inequívoco que ele ficou um tempo considerável sob a vigilância e com a sua liberdade restringida durante todo o trajeto. Portanto, e contra a sua vontade, evidentemente. Os policiais militares disseram que viram, o policial Pires disse que viram um veículo em alta velocidade, um motorista e outro no banco traseiro, 2 no banco traseiro. A vítima disse, por policial, segundo o Pires, o policial, a vítima disse que mandaram entrar no carro para levar para as ideias e transitaram por várias vias do município e porque ele tinha sido acusado de furtar bolsas de drogas da biqueira Pé de Manga. Isso foi dito por policial Pires. Pires ainda disse que foram encontradas drogas no carro, junto com os acusados, e um telefone celular que eles haviam acabado de quebrar, o que demonstra que algo havia a ser escondido ali a respeito de informações. O veículo tinha uma película escura e durante a abordagem a vítima apontava para os réus com as sobrancelhas, sinalizando aos PMs. Percebe-se que é exatamente o que está escrito na denúncia e o que foi dito pela vítima. A vítima estava assustada, segundo Pires, e tinha porções de drogas com ambos os réus. Anderson disse
que o policial Anderson disse que Cauê coagiu a vítima a entrar no veículo para levar para as ideias e ficou rodando por um tempo com a vítima, esperando as ideias. A vítima estava bem nervosa, assustada e desconfortável com a situação, segundo o relato de Anderson. A vítima pediu para que não deixassem, aos PMs, para que não deixassem ele prosseguir na viagem com os réus. Nota-se o tamanho do desespero da vítima. E aí, indagado o policial militar acerca do termo utilizado, as ideias, o policial disse: ideias é julgamento pelo crime, feito pelos próprios criminosos. A vítima disse aos réus que estavam juntos e rodaram um tempo pela cidade. Percebe-se que o depoimento dos policiais é harmônico com aquilo que foi dito pela vítima o tempo todo. E mais, o histórico criminal dos réus apenas confirma todo esse contexto. Apesar de não ser o objeto propriamente da análise do mérito, é relevante verificar que Jefferson ostenta já condenação por tráfico de drogas e Cauê condenação por tráfico de drogas e organização criminosa, o que, mais uma vez, reafirma o cenário probatório e confirma aquilo que está disposto na denúncia. Diante do exposto, requer a procedência do pedido inicial, com a ressalva a respeito da preliminar com relação ao crime de posse de droga para consumo pessoal e a aplicação da pena tal como postulado. Doutor Arquimedes, como pretende se manifestar, doutor? Vou fazer agora mesmo, Excelência. Muito obrigado. Fica à vontade. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor juiz, doutor promotor de justiça, doutora Patrícia, os demais que acompanham essa audiência. A defesa de vem a Vossa Excelência após a instrução processual para apresentar suas alegações finais, buscando demonstrar a improcedência da acusação de sequestro. A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa a Cauê a prática do crime de sequestro sobre a alegação de que ele, em concurso com o réu Jefferson, teria privado a liberdade de Lomarque. Contudo, após uma análise minuciosa das provas produzidas durante a instrução processual, especialmente o depoimento da própria vítima, restou claro que a conduta de Cauê não se amolda ao tipo penal de sequestro. O crime de sequestro exige, para sua configuração, a privação da liberdade mediante violência, grave ameaça ou outro meio que reduza sua capacidade de resistência com o objetivo de obter um resgate, impor condições ou praticar qualquer ato ilícito. A expressão aqui, qualquer outro meio, não pode ser interpretada de forma tão elástica a ponto de abarcar um mero temor subjetivo que a vítima disse em seu depoimento. Não houve nenhum tipo de ameaça, ou até mesmo alguma coação por parte de Cauê. Admitir a interpretação proposta pela acusação significaria criminalizar a conduta de Cauê com base exclusivamente na reação emocional da vítima e não em seus próprios atos, o que violaria frontalmente o princípio da responsabilidade penal subjetiva. No presente caso, Excelência, nenhum desses elementos restou comprovado. Aqui cabe à defesa fazer uma análise rápida a respeito do depoimento do Lomarque. Lomarque afirmou categoricamente que não houve nenhum tipo de ameaça e nem coação por parte dos rapazes, fecho aspas, no depoimento dele. Essa declaração por si só já afasta os elementos do tipo penal, previsto no artigo 148 do Código Penal. Mais ainda, Excelência, é o fato de Lomarque admitiu ter entrado no veículo por vontade própria. Ora, se houve a entrada voluntária, como sustentar a tese de privação de liberdade? A contradição é flagrante. Durante todo o suposto sequestro, Lomarque permaneceu com o seu celular. Esse aqui é um dado importante a ser analisado. Se tivesse a intenção realmente de causar algum tipo de privação e que realmente isso fosse consumado, ora, seria meio lógico, tanto Jefferson quanto Cauê, retirar o celular de Lomarque para evitar qualquer tipo de contato, até mesmo com a polícia, com os familiares. E Lomarque, em seu depoimento, falou de forma direta que permaneceu com o seu celular, inclusive conversando com a sua esposa. Nenhum sequestrador permitiria à vítima manter consigo um aparelho que possibilitaria pedir socorro. Esse é um fato por si só que já demonstra que não houve essa privação de liberdade alegada.
As contradições temporais no depoimento de Lomarque são gritantes também. Em um momento, ele afirma, em sede policial, que ficou cerca de 40 minutos. Depois, proposto pela própria denúncia, 1 hora e 20 minutos. Depois, em seu depoimento, ele fala que poderia ter chegado até 2 horas. Ou seja, não há nenhum senso. E aqui a gente tem que levar em consideração que o tempo é muito considerável nesse caso. 40 minutos comparado a 2 horas é algo realmente muito gritante. Ademais, Lomarque fez acusações graves, sem apresentar qualquer prova material que comprovasse as suas teses. Não há registros de ligações de socorro, mensagens enviadas durante o suposto sequestro, testemunhas que talvez tivessem visto alguma coisa sendo forçada na abordagem do carro. Não houve qualquer ação concreta dos acusados que justificasse esse medo, como ameaças diretas, agressões físicas ou até mesmo algum porte de arma. Não houve intenção de obter resgate também por parte de Cauê. Então, demonstra-se sim que não houve a violência, não houve nenhum tipo de coação, absolutamente nada. Portanto, a defesa, Excelência, requer a absolvição de Cauê com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Sobre a acusação do artigo 28, a defesa reitera as alegações propostas pelo douto promotor de justiça, no caso de Cauê, e caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela absolvição do réu Cauê, passamos agora à questão da dosimetria de pena. Na primeira fase, na análise das circunstâncias judiciais, o artigo 59 do Código Penal, a defesa reconhece que o réu possui antecedentes criminais, o que por si só já justifica o afastamento da pena mínima. Contudo, as demais circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis ao réu. A conduta social do réu, ele estava trabalhando, comprovado isso nos autos, com as declarações. Sobre a sua personalidade, não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do réu de forma negativa. O motivo do crime também não foi devidamente demonstrado, os seus motivos. As circunstâncias do crime, conforme foi demonstrado na instrução criminal, não mostrou e não comprovou nenhum tipo de violência ou grave ameaça, e a consequência, não houve qualquer dano à vítima. Zero dano à vítima. Diante da análise das circunstâncias judiciais, a defesa entende que a pena base deve ser fixada no patamar próximo ao mínimo legal. Sobre a segunda fase, a defesa entende que não há nenhum agravante, atenuante a ser considerado. E na terceira fase também não há nenhum tipo de majorante ou minorante a ser considerado. A respeito do regime de cumprimento de pena, considerando a pena total aplicada e as circunstâncias favoráveis, a defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme a súmula 269 do STJ, abro aspas, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às suas circunstâncias judiciais. Excelência, considerando que o réu Cauê encontra-se preso preventivamente desde o dia 13 de abril de 2024, ou seja, 1 ano e 2 meses, e tendo em vista a pena sugerida pela defesa, que em tese permitiria o regime de semiaberto, requer desde já a detração da pena nos termos do artigo 42 do Código Penal, para que seja considerado esse tempo já de prisão provisória. A detração é medida de rigor, pois o tempo de prisão cautelar já ultrapassou totalmente o lapso necessário. Diante do exposto, a defesa quer a improcedência total da denúncia, com consequente absolvição do réu Cauê, das imputações de sequestro. A respeito do porte de droga, reitera o pedido do Ministério Público. Em caso de eventual condenação, a aplicação da pena mínima, a aplicação de uma advertência, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, e a fixação do regime inicial semiaberto. Diante do exposto, é isso que a defesa tem a esclarecer. Muito obrigado pela atenção, Excelência.